do agronegócio. Então, eles continuam, quer dizer, com esse controle da situação. E se nós não denunciarmos esses crimes e identificar quem são os criminosos, qual a origem, os elementos precedentes a isso, o que gerou isso, a gente vai achar que houve um bocado de maluco, indignado, que não gostava de comunista, que começou a matar a gente, mas não se trata disso. Se trata de um processo revolucionário em curso no mundo e no nosso país. E tomou-se a decisão de que era uma questão fundamental controlar a nossa economia, como era controlar o Estado brasileiro. E não era interessante para a CIA, para o Pentágono, para os monopólios norte-americanos, ter um governo como o Jango, que tomava posições concretas, por exemplo, em limitar a remessa de lucro para os Estados Unidos. Quer dizer, que tem um governo que, quer dizer, conseguiu fazer uma reforma agrária, veja, coisa pouca, mas mais do que esses 12 anos fizeram, que foi, onde tivesse uma benfeitoria do Estado, em estradas, açude, essa região teria que ficar para a reforma agrária. Eram feitas reforma agrária nessas áreas, seriam, portanto, não mais propriedade do rico, mas dos quem fosse lá moravam. Né? Quer dizer, tomou a decisão sobre a questão do petróleo. Né? Então, tomou-se a decisão lá. Acharam por bem ter uma senha muito bem. Veio uma carta do Kennedy pedindo ao João Goulart para apoiar a intervenção em Cuba, derrubada do governo cubano, por escrito, e o Goulart escreveu, assinou uma carta e mandou, remetendo, que se recusava a colaborar com a derrubada do governo cubano, porque o Brasil era defensor da autodeterminação dos povos. Por isso, não poderia participar daquilo. Então, eles começaram a trabalhar diuturnamente pela derrubada do governo João Goulart. E que essa economia gigantesca, um país grande, enorme, quer dizer, que o Jango pensava de crescer o mercado interno, uma reforma agrária, não pensava em ações de socializar os meios de produção, não era nisso que pensava. Mas, quer dizer, portanto, a decisão de fazer milhões de escravos trabalhando para meia dúzia foi o que valeu para o golpe, para não permitir que esse desenvolvimento de massa, a consciência política, quer dizer, na juventude, dos camponeses, dos operários, prosseguissem. Então, esse corte abrupto não foi uma coisa ocasional, nem foi uma coisa de mau humor, e nem foi uma coisa, quer dizer, para entregar daqui a 6 anos, como disse o Castelo Branco no discurso de posse dele. Mas era uma coisa exatamente para dar um corte econômico, incorporar esse mercado interno, quer dizer, ao mercado dos Estados Unidos, porque havia dificuldade para isso, como se vê. Então, Amaro é preso, retomando, e, portanto, tinha que prestar conta em Pernambuco. E ele veio para cá. A testemunha com que ele veio algemado está vivo, é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, que então era um militante da AP aqui em Pernambuco, chama-se Momesso, um professor no Centro de Arte da Universidade Federal de Pernambuco. Fez um excelente livro sobre a biografia. Como é o nome? De Momesso. Luiz Momesso. Ele fez uma biografia daquele velho militante maquinista, Carlos Duarte. Ele veio algemado com Amaro Luiz de Carvalho para São Paulo. E aqui, algemado, foi torturado novamente, isso em 69. Algemado, torturado dentro da OBAN, dentro do antigo DOPS, para falar sobre o PCR. E quem o torturou, à mesa, quem estava à frente, era o Fleury. E quem o defendeu foi o Idibal Piveta, que nós conseguimos articular e foi o advogado dele aqui. E depois de um longo tempo aqui de tortura, é devolvido para Pernambuco. Ele tinha trabalhado clandestinamente aqui na CMTC, a CMTC que chama a Companhia de Transporte. Tinha sido motorista e depois cobrador de ônibus dessa empresa. Foi aqui que ele conseguiu chamar a atenção de Zaratini e convocá-lo para fundar o Partido lá, em 66. Tinha chegado da China há pouco tempo, já tinha estado em Cuba. E com essa vida clandestina, então ele chegou com Manuel Lisboa, com quem tinha uma ligação muito profunda, era um amigo de muitos anos, desde a época que estava no PCB, juntos fundaram o PCdoB lá, reorganizaram o PCdoB, em 62, para, em 66, chegar ao desencanto com aquele partido, por achar que tinha os mesmos vícios das estruturas tradicionais, de alinhamento automático, com tudo aquilo internacional que acontecia sem nenhuma capacidade de crítica, e isso o preocupava muito. Manuel era um militante que estudava muito. Como era um profissional era dedicado a isso, ele era um revolucionário profissional.
se dedicava ao estudo da obra O Capital e da realidade brasileira. Chegou a essa convicção e, por isso, tomaram a decisão de fundar o Partido Comunista Revolucionário. E Amaro era um quadro de experiência, um cara do campo, que o avô, o bisavô, quer dizer, toda a geração dele vinha da escravatura do açúcar. Passou por todas as profissões, as categorias profissionais do campo. O cambiteiro, o cortador, que era um monte, que hoje isso já não existe mais. E dentro da usina, pelas também as categorias profissionais dentro da usina. E depois de passar por isso, tantas perseguições, preso em 56, a gente foi para Recife, lá tornou-se operário texto, também preso como operário texto. E, em 58, ele abre aquele famoso comício, com Prestes, com Gregório Bezerra, Pelópita e Miguel Arraes, que finalmente terminaram ganhando a eleição pela primeira vez lá, numa luta contra o João Cleófilo, o segmento mais atrasado da oligarquia. Está descrito numa obra de Clodomir Moraes, que era um dos campeiros de Palmeira, era do partido. Teve agora, recentemente, lá com o companheiro, o dia anterior a ele, fazendo uma palestra sobre a construção da memória das ligas camponesas e da luta contra a dura no campo. Está com 85 anos. E, assim, quer dizer, com a sua experiência, em pouco tempo escreveu um livro que para nós é muito caro, um livro chamado As 4 Contradições da Zona Canavieira de Pernambuco, o movimento camponês, é subtítulo, mostrando por que deu certo o açúcar lá em outros estados não deu. Ele o cara era um camponês. Quer dizer, que deu certo porque Eduardo Coelho, mandado para cá, tinha experiência na Índia e na África com açúcar. Então, mandaram um cara para cá, por isso, sob o comando dele, seja escravo, seja negro, seja indígena, tinha uma experiência larga em lidar com a questão do açúcar naquele período. Essa capitania prosperou, porque pôde contar com uma pessoa que, em pouco tempo, passou a arrendar pedaços de terra antes que Portugal ordenasse para outros proprietários, outras pessoas vindas de Portugal, e etc. Então, o Amaro era um quadro, né, que, vamos dizer assim, a morte dele, para nós, foi uma perda muito grande. Anos de experiência, o tempo que ele teve em Cuba e o tempo que ele teve na China foi suficiente para formá-lo e perder qualquer ilusão de uma saída, quer dizer, decente para o nosso povo debaixo do capitalismo. Então, era um quadro. O Manuel, um outro quadro com essa capacidade que já foi aqui descrito por os companheiros. A própria Selma, que tinha esse nome de Guerra de Ina, era uma companheira excelente, uma qualidade de agitadora, teve preso naquele congresso da UNE, aqui em Biúna. Quer dizer, um excelente combatente, era sua esposa, se namoraram desde 16 anos e tinha uma história de amor tão bela quanto a história de militância dos dois. E então, Amaro vem para cá para ser torturado e devolvido, depois de um certo tempo, bastante quebrado, maltratado fisicamente. Na minha prisão, quer dizer, na prisão de Manuel, então, é uma grande polêmica de alguns órgãos, porque a imprensa, geralmente, quando ela termina o trabalho dela, ela tem uma das grandes questões da ditadura brasileira foi ela ter tido tempo de montar toda, de como ela ia se desfazer. A pressão na rua e que história vamos contar. Então, a questão da lei da anistia, como fazer. Porque o que é tradicional na anistia, mundialmente famoso, é a ditadura cai, o novo governo vai construir uma nova ordem, é quem faz a anistia. Não é isso? É aí que faz a anistia. Aquela famosa guerra do Peloponeso, que havia 15 ditadores se sucedido e instalaram aquela guerra que quase acaba a população da Grécia. Então, no final, cai de tanto desgaste, esgotamento, e então inicia-se um processo democrático. É a primeira vez que se fala no mundo em anistia. E o novo governo, que estabeleceu um plebiscito, uma consulta, para fazer a lei, e entre elas a lei pelo processo da escravatura, preferível queimar os documentos, como fez Rio Barbosa, do que apurar, do que trazer à tona. Já tinha se passado o mesmo, quer dizer, com o extermínio da população nativa nossa, no início, quer dizer, de 1500. Então, é uma tradição de impunidade. Então, esse trabalho, que aparentemente é pequeno, que não tem lá tanta importância, eu acho de um valor imenso, imenso, porque ele vai, penso eu, como o trabalho da anistia, da comissão do comitê da anistia, que era só os parentes, a mãe, o irmão, a noiva, para depois, aos poucos, começar a sensibilizar os parlamentares, os sindicalistas, o movimento estudantil, e levar aonde levou. E toda a grande mobilização ter faixa pela anistia. Então, se nós identificamos o conteúdo desse trabalho, as características do que foi o processo,
da ditadura e do trabalho revolucionário e até mesmo da violência revolucionária, da luta armada, nós vamos ver quanto foi legítima, justa, correta a nossa luta armada, para não falar das demais. Até o direito canônico, que é o dos mais atrasados do mundo, diz que um povo ocupado tem o direito de se armar e resistir. Então, nós estávamos ocupados, sim. Foram golpeados nossos espaços democráticos e nós tínhamos que resistir a ele. É da natureza humana buscar a liberdade, ser livre. Nós tínhamos, era legítimo, mais do que legítimo. E o faremos novamente, se novamente for golpeado os espaços democráticos constituídos. Temos que ter orgulho, sim, como disse o companheiro Zé Nivaldo, mesmo não estando organizado, não sendo um militante do partido. Hoje é um próspero empresário no ramo de publicidade, uma empresa de sucesso no estado de Pernambuco, com história aqui no Rio, e não tem orgulho, mas eu acho que não é ele dizer, é os fatos, ele se deslocar da sua atividade para vir para uma atividade como esta. Aqui ele nem vem ganhar dinheiro, nem contrato, nem cliente, pode até perder. Mas ele se dispõe a fazer isso. Já foi comigo em inúmeros lugares, a João Pessoa, a Maceió, na própria Federal, onde ele abandonou a próxima carreira de professor para se dedicar ao trabalho da empresa de publicidade. E vai fazer essas denúncias. Essas denúncias. Portanto, porque a causa não é só generosa, como justa. Então, esse trabalho vai prevalecer. Vai se espalhar, vai sensibilizar a população e nós vamos, sim, punir esses torturadores. Se não for nesse governo, pode ser mais adiante, mas nós vamos, sim, fazer com que eles e seus descendentes saibam que eles foram responsáveis por crimes de lesa humanidade, sequestro, tortura, tudo isso que foi dito, com a gravidade do que disse aqui o companheiro, foi cometido e algo mais, e muito mais. Foi cometido. Então, a pior das coisas é a mentira. Você vê um comportamento como esse de Manuel, heróico. Quer dizer, esse negócio que ele falou, eu já vi tantos depoimentos dos companheiros que chegaram a ver, a minha não foi depois. Como ele era branco, tinha uma pele branca, então esses choques, depois você bota debaixo da vela, como ele decidiu não entregar nada. A última reunião que eu tinha participado com ele, ele dizia, companheiro, quando um companheiro é preso, vamos seguir as normas de segurança. Nossas normas de segurança diz que se um companheiro for preso, você deve esvaziar o aparelho rapidamente, porque, apesar de recomendarmos que delação é traição, que ninguém pode delatar, deve delatar, mas pode ser que algum companheiro não suporte e, por isso, deve fazer isso. Eles façam no meu aparelho também. Mas faça por obrigação de fazer, que eu não quero privilégio. Agora, eles não terão nenhuma informação minha. Cuspirei na cara deles, esmurrarei para isso ser resolvido mais rápido. E ele fez exatamente isso. Quando foi algemado, choque eleitoral, e botaram a máquina em cima, perto ali de choque, ele já, mesmo amarrado, pulou em cima e quebrou a máquina, por 2 vezes. E escarrava, vocês estão tudo covardes, vem para cima de mim 1 a 1. Evidentemente que ele queria que resolvesse logo. Né? Não, não vai ser como você quer, não. Você está pensando em resolver dessa maneira, não. Vamos ter muito tempo. Não é assim, não. Mas a pior das torturas, eu creio, que é essa, daqueles 5 tiros que ele levou, 4 C para não matar, vai levando aqui no tecido, outro aqui, interrogando e dizendo como vai ser morto, como é que vai ser anunciada a morte, e deixar claro que você vai ser informado, que você é um traidor, que você... aquilo que você viu no filme, quem viu o filme do Batismo de Sangue, sobre o Frei Tito. Está lembrado? Que o sacana do torturador dizia o tempo todo, traidor, você é o traidor da igreja. Quer dizer, o cara está mais perto de estar sendo um cristão naquela hora do que os bispos que estão se banqueteando com os torturadores da América Latina ou do Brasil. Ele está mais perto de Cristo, ele está mais sendo cristão naquela hora que ele estava fazendo um ato revolucionário com Marighella, ajudando a salvar uma pessoa, do que na hora que está celebrando uma missa hipocritamente. E é assim, e o que fazia o torturador? Botar a cruz. Eu vi isso lá na minha cela, e na sala de tortura, e nas dele, um crucifixo. Quer dizer, cristão é eles. Você é um anticristo, você é um traidor de Cristo, para quem era religioso. Era o caso do Frei Tito. Então, todos esses massacres, né, queimar, pegar uma vela e ficar queimando a pele de Manuel. Como é a pele branca, a vela ficou queimada. Aquela pereba que você queima, mas com 3, 4 dias, ela vai fazendo uma crosta do próprio organismo para poder eliminar a parte podre, que se vai apodrecendo. Mas, como todo o corpo estava apodrecendo, não tinha como aquela pereba, aquela casca cair. Então, ele ficou com odor, ficou fedendo realmente podre antes de morrer, durante muito tempo, e todos eles comentavam isso. Quando eu tive torturado, o mesmo cara, um dos torturadores, que eu vou
Já disse o nome dele lá na reunião. Que você participou? Você tava... Ah, não, foi que a Erundina participou lá. O Gabriel Antônio Duarte Ribeiro era dessa equipe de tortura, foi quem chefiou a equipe que me torturou. E durou pouco, não teve, ficou babando, porque não tinha... Eles achavam que o tempo, ia ter o tempo todo e não tiveram. Mas ele disse, você sabe como foi que o Manuel morreu, não sabe? Você sabe. Você sabe, porque fulano disse, porque Beltrano disse, e tá. Pois bom, então você vai se lembrar de tudo que você disse que não sabe, porque nós vamos fazer as mesmas coisas. Se você não recordar, você está dizendo que não sabe, né? Está escrito, então você não recordar, você vai para o mesmo lugar. Eu digo, vocês vão matar mais um inocente. Ah, inocente, pronto, você vai ter tempo de saber se é inocente. Então, as coisas eram muito dessa forma, desta maneira. Então, queimaram com vela, depois de passar por todas as serviços, chegou a ser empalado o Manuel. Todas, eles não pouparam uma, e em nenhuma delas ele vacilou, nem manifestou qualquer possibilidade de vacilo. Porque ele sabia da sentença de morte, ele não tinha chance de escapar mais. Para ele estava determinado que o partido tinha que conseguir prosseguir o trabalho, que a parte dele encerrou naquela hora. E ele disse isso para Maria do Carmo, quando pôde falar. Para Maria do Carmo, que era uma companheira da fábrica, Torre Tomás, que era uma das operárias da fábrica de quadro do trabalho operário do partido. Então, essa companheira, quer dizer, viu muitos dos gritos da última noite dele lá, numa cela próxima da dele. Né? E também foi muito torturada, né? Porque na casa dela encontraram um fuzil, um daqueles fuzis que tinha sido desapropriado, foi encontrado na casa dela. Né? Ela não abriu nada, a casa dela, nem onde morava, mas os caras pegaram a bolsa, tão entendidos com ela, depois de 2, 3 dias, pegaram, foram lá a bolsa dela. E na bolsa tinha um endereço novo. Ela estava morando há pouco tempo. E nessa casa dela, que era um aparelho também, então tinha um fuzil, tinha uma farda, que o Silvinho, esse que depois veio a delatar, tinha deixado lá na casa com mais um bilhete, dizendo uma série de informações que terminaram sendo úteis para ele. Né? E aí, quando eles voltaram na casa sem dizer para ela que tinha encontrado, então já chegaram com um comportamento, o que tinha feito comigo foi tudo quase nada, né? Porque aí eles chegaram com a convicção de que era uma pessoa que era da direção. Né? Bem, então, companheiros, a história que Manuel foi morto aqui, a última cena deles, dessa canalice, foi levar uma psicóloga daqui de São Paulo, do aparelho de segurança daqui, e chegou lá, se entrevistou com ele, foi botar na cela com ele e disse, olha, eu sei que você, a essa altura, deve estar pensando que eu sou da polícia. Eu não sou. Presto serviço à polícia, eu sou uma psicóloga. Quero conversar com você tentando salvar a sua vida. Que você é herói, já ouvi tudo sobre você. Você sabe, você é o líder do partido, agora você sabe que vai morrer. E líder morto, herói morto não faz da revolução. E você tem a chance, não de sair agora, mas se você negociar comigo alguma coisa, você poderá ficar preso 10, 12 anos, de uma anistia, quem sabe, e você poderá retomar o seu processo revolucionário. Essa foi a última tentação, se a gente pode falar disso, para Manuel. E Manuel nada informou para ela, a não ser... ela disse, como você não quer falar, eu só tenho 2 dias aqui em Recife, vou deixar papel e lápis, e você, se quiser escrever alguma coisa, também o estado dele não era... Bem, e ela o tempo todo com o lenço na mão, a pessoa que nos relatou, o tempo todo com o lenço, para não sentir o odor dele, né, da podridão do organismo dele, do apodrecimento do organismo dele, da pele, E então ele relatou um documento aí de várias páginas, ele fez um libelo de defesa do socialismo, de denúncia do capitalismo, que as torturas não iam impedir de que o socialismo floresceria no Brasil. Esse foi um documento que ele deixou lá para ela. Então, de maneira que os caras ficaram efetivamente espantados com a atitude de Manuel. E depois se surpreende com a de Emanuel Bezerra, que tem a mesma atitude. Emanuel Bezerra, nem a casa onde ele morava, ele tinha um aparelho em Maceió, ele estava morando em Maceió na época, era o assistente do Estado de Maceió, foi capturado, foi torturado aqui em São Paulo, nem a cidade onde é que ele estava morando, eles não souberam. O Emanuel Bezerra. O DOI-CODE não soube onde ele estava, não é só o aparelho, de onde é, ele não deu uma informação. O que sabia, ele é filho do Rio Grande do Norte, é procurado e está vindo de encontro com um terrorista. Não deu uma informação. Todos os órgãos genitais cortados, o colar da morte, um umbigo puxado e cortado com tesoura, tudo que foi possível fazer para doer foi feito com Emanuel Bezerra. E Emanuel Bezerra não deu uma informação. Não viu nenhum dos companheiros do partido. Quer dizer,
Aí montaram a farsa que morreu num tiroteio. Não viu, porque nós tínhamos 40 presos lá, boa parte do Rio Grande do Norte recrutada por ele. Essa Maria do Carmo era do Rio Grande do Norte, trabalhava com outro nome na fábrica Torre. Vários. Você deve ter conhecido o Pona, aquele outro que reencontrei, chegou há pouco tempo, você Moisés, tudo do Rio Grande do Norte. Então, era interessante para os órgãos de segurança levar a Manuel Bezerra para lá, por que não? Lá tinha vários gente, tinha um que colaborou, um dirigente que colaborou, estava preso, estava colaborando. Então, com esse aqui, quem sabe se não pode colaborar mais. E esse aqui não quebra a resistência. Não foi a Rio Grande do Norte. Não tem como ele ter ido lá e nós não soubéssemos por um. A não ser que tivesse morrido todos, e não morreram todos, só morreu esses 3. Esses fora ele, morreram mais 2, Emanuel, naquela ocasião. Então, dizer que ele foi preso em Recife, na mesma circunstância, é repetir uma cena não verdadeira. Eu participei da reunião que despachou ele para ir para o Chile e para a Argentina, cumprir uma missão. E o ponto marcado na volta era dia 15 de setembro. Como é que foi? Aí recompõe essa história com calma. Vai, vamos lá. A história é a seguinte: tínhamos contato para fazer no Chile com o MIR. Tinha que encontrar companheiros exilados, entre eles o Zaratini estava na Argentina. Então, a viagem era a segunda viagem que nós fazíamos. Isso quando? Vai, começa do começo. Agosto de 73. Isso é agosto, começo de agosto. A viagem dele foi partida no começo de agosto. E marcamos o ponto da volta. Marcamos dia quem? 15 de setembro. Isso, agora faz mais preciso. A direção do partido marcou o encontro dele com o Manuel Lisboa no dia 15 de setembro em Recife. Era o retorno dele dessa viagem, naturalmente, prestação de conta da viagem e o assumimento dele, retomando o trabalho dele em Alagoas, voltar para lá, porque a sede nacional do partido era em Pernambuco. Então, ele tinha esse encontro, 15 de agosto. 15 de setembro. No dia 5 de setembro, sai no jornal que ele está morto num tiroteio com o Emanuel Bezerra, com o Manuel Lisboa, na Vila Moema, todo um teatro montado, e etc. Totalmente mentiroso. Para cá ver o irmão de Emanuel, ver a mãe de Emanuel, para ir no Vila Moema, percorreu tudo, foi de barzinho ali da esquina, não houve tiroteio nenhum. Não houve tiroteio nenhum. Teto deputado com bala de festinha, nem isso tiveram o trabalho de fazer. O irmão perdeu a farda porque foi exigir, antes do corpo dele estar morto, informação sobre ele. Você pode perder a farda, que perca, eu quero meu irmão. Quero saber de meu irmão, estou aqui com minha mãe e tal. Um capitão que, disciplinado, tudo nota 10, cara, primeiro lugar na mão, foi colega, foi aquele colega do pai da Neuza, como é o nome dele, do Joaquim Cerveira, o Carlos, o irmão do Manuel Lisboa. Está vivo ainda, são informações que a gente pode checar. Foi para Santos Domingo, a pedido, a ditadura foi um dos pedidos que fez, aquele pedido que Jango negou para fazer sobre Cuba, a ditadura serviu para ajudar a derrubar o governo de Santo Domingo, que lá tinha um governo progressista, o João Bosco. Então, foram vários oficiais do Brasil para fazer a intervenção, derrubar o governo, lá monitorado, mas os brasileiros, isso até hoje são mal vistos, lá em Santo Domingo, na capital da República de Santo Domingo. São mal vistos por conta do espancamento, da agressão, esfolação de mulheres que os brasileiros lá fizeram. O irmão de Manuel, que foi para lá, ficou mal, ficou brigado com o irmão, mesmo ele na clandestinidade, mas foi, porque eu sou um capitão, eu sou disciplinado, eu não posso desobedecer uma ordem, e foi. E quando voltou, tempo depois, quando vai buscar o irmão, ele foi tratado dessa maneira. O irmão dele era um terrorista, ele não podia se interessar por um terrorista. Já que você quer falar, vamos ser claro, o seu irmão é terrorista. Você tem pacto? Eu não tenho um pacto, eu quero vê-lo, eu quero tê-lo, eu quero saber dele, eu estou com minha mãe aqui. E aí mesmo ele foi jogado para reserva. Então, quer dizer, por isso era importante a face de botar o sepultamento aqui, que o tiroteio aqui morreu aqui, porque desviava, a família é mais longe, a família era de Alagoas, ficava entre Alagoas e Pernambuco, então dificultava o partido, dificultava a família, para poder ficar o lance mais, quer dizer, de não ficar com tanta assédio ali. Então, a morte se deu lá, vai para lá para saber lá. As pessoas têm que ir para lá. Por isso, tem documento dele se dirigindo ao segundo exército, querendo pelo menos saber onde é a cova. Botaram duas coroas de flores, porque disseram ali está Manuel e Emanuel, mas não tinha certeza se era de fato naquele local. A mãe fotografou. E ela me relatou tudo isso quando fui convencer ela há pouco tempo, porque agora já está morta, mas fomos convencer, fazer o traslado de Manuel, porque não foi feito logo de imediato, porque ela não queria a família, não queria uma família militar, o pai era um superior, um oficial superior, né, da aeronáutica, da marinha, e não queria mais mexer com isso, mexe com família, feridas abertas. Mas os companheiros aqui de São Paulo insistiram. Na mesma época que a Manuel Bezerra foi, podia ter sido ele, mas a família não queria. A mãe não queria, o irmão, o capitão, não queria. Então, eu levei de 72, de 92, que foi o período do traslado de Emanuel,
onde lá me encontrei com uma companheira, até 2003, que é a data que a gente convenceu dona Iracilda a fazer o traslado do Emanuel Bezerra, do Manuel Lisboa. Porque, eu nem sei se é verdade ou não, eu nem sei de mais aquilo, nós fomos respondendo os argumentos. Ela é uma matriarca, uma mulher muito forte, aquele tipo de mulher que manda na família. Tem essas pessoas, né? A matriarca ou o patriarcado, lá a mãe mandava. E o pai já tinha se separado dela, morava para o Rio, ela chamou o pai de covarde, porque não veio para cá na época da prisão de Manuel, ele morreu um pouco depois. E brigou, ela brigou bastante. Mas agora que já morreu, eu digo, na senhora, não é assim, dona Iracilda. Tem um valor muito grande trazer ele de volta para cá. Ele não está morto. Tal. Aí ela mudou de tom e terminou assim, meu filho, me diga uma coisa, como é que Manelzinho se tornou comunista? Ele tinha tudo que precisava. Eles são donos da Ambev até hoje, da Ambev, de fornecimento de cana, grandes propriedades. Por que Manelzinho se tornou comunista? Eu digo, olha, a senhora sabe que ele é mais velho do que eu, ele nasceu em 44, eu em 50, mas, pelo que eu deduzo, Manuel era uma pessoa muito inteligente. Eu estava falando com o maior cuidado ali para ver se convencia essa mulher que ninguém tinha convencido até agora. E era uma pessoa muito inteligente, via antecipadamente, estava antecipado no seu tempo e achava, acreditava que, de fato, o futuro da humanidade será coletivo, será o comunismo, será o social. Então, ele está apenas se antecipando no tempo. Aí ela disse, acho que talvez tenha sido isso mesmo. Aí começou a contar fatos, etc. Um dia, 8 anos, esse menino, eu dei o dinheiro, como sempre, da escola, ele ia voltar, e ele chegou aqui, 12 horas, vermelho, ele era branquinho, parecia uma ganga, aquele pássaro, vermelho. E eu perguntei, com a camisa no ombro, por que você veio a pé? Eu não lhe dei dinheiro de passar. Por que está assim? Não, porque eu vim a pé, lá do Ateneu para cá, do Liceu para cá. E por que você veio a pé? Eu não deu dinheiro de passar. Isso é mais o meu amigo não tinha dinheiro. O dinheiro meu não dava para pagar dos dois. E eu vim com ele. Aí ela foi contando vários atos desse naipe. Aí ela foi mais ou menos se conformando que ele tinha uma tendência, quer dizer, a ser um comunista de fato, ser essas coisas. Eu digo, olha, inclusive o governador quer fazer um monumento aqui, tem um monumento já feito na praça, que tinha sido feito por Caxias, a família do Caxias não concordou em trasladar o corpo, preferiu deixar o corpo no Rio e quer refazer isso aí, botar uma tocha acesa e botar. Porque o Manuel tornou-se, esse Ronaldo Lerner tornou-se militante pelas mãos de Manuel. Então, lá em Alagoas, ela disse, não, filho, eu vou ficar de acordo, mas com isso não. Com isso não, porque esse governo muda, depois vem outro, isso fica no abandono. Se for verdade, eu vou ficar de acordo, mas eu quero ele no cemitério da família, eu quero ir rezar para ele todo domingo, eu quero visitar ele todos os domingos, vamos ver se isso dá certo, vamos, e tal. Então, a partir dali, a gente começou a ter uma luz vermelha, eu estava o neto dela, e sobrinho de Manuel, e até que ligamos para cá, para a companheira, para que a companheira dos familiares que tinha feito todo aquele movimento primeiro, retomar essa movimentação. E, aliás, não foi tão fácil. Passou depois que lançou um livro sobre ele no Centro Cultural lá, com Fernando Lira, Mestre Albuquerque, um monte de gente. Aí chamamos o rapaz para ver. E eu disse para ele, aí ele foi falar e disse, todo mundo falando, elogiando o comunismo, aí ele foi falar, ele disse, paletó e gravado, todo mundo simples lá, ele disse, meu tio era um homem correto. Ele não disse que ele não era comunista, meu tio é um homem, como que o povo diz, né, diz que comunista não é coisa, acaba errada, meu tio era um homem correto. Eu vim aqui para dizer que meu tio era um homem correto. Eu era menino, ele botava na perna dele e eu sei que ele era um homem correto. Ninguém entendeu, mas eu entendi perfeitamente. 5 anos depois ele me liga e diz, olha, cara, já está de pé a proposta de trazer o homem. Eu digo, que homem? Isso, o Manuel, meu tio, eu digo, claro que está. Ele disse, a sua avó concordou? Eu disse, olha, eu vou sondar novamente, agora já está esquecido, e você vindo aqui, a gente faz uma visita, eu acho que é possível. Então, foi aí que deu essa possibilidade. Mas, quer dizer, que todo esse trauma de publicar imagem diferente, e morreu como traidor, e matou, e fez, é todo para ver se você conseguir, para encobrir esse heroísmo que todos esses companheiros tiveram, não foi apenas ele, repito, para encobrir e fazer com que a história não pudesse saber do gigante que foram aqueles homens. Aquele companheiro que você uma vez me falou da morte dele, que era o Lincoln, né? O Lincoln, que era o Lincoln, não, o Wester, que tomava de conta da gráfica do partido com você naquela... O Wester. Passou por situações, por o que ela me descreveu, muito parecidas. Quer dizer, a grandeza desses homens, companheiro, nós só vamos ter a certeza dela se ela for recomposta, reconstruída pelos sobreviventes. Daí a importância desses depoimentos, dessas comissões. Bem, então, para mim, afasto qualquer possibilidade
de Manuel ter vindo para cá, veio morto numa rede, numa estopa, e tanto que estava na cova. A estopa estava lá. Ninguém traz alguém num lugar enrolado numa estopa. E tiramos o resto mortal, está lá a estopa. Um outro detalhe, eu passei esse filme, vocês viram aí. Como é que um nordestino, demais um nordestino escolado, como é o caso dele, viria para São Paulo, de sandália, de alpercata, mangas curtas, quer dizer, qualquer nordestino que vem para cá, vem sempre preparado. Ele não vem do jeito que estava ali. Olha só as vestes dele e olhar. Portanto, que a farsa não ficou completa. A história dele não está completa. Porque para provar que ele estava aqui, veio para cá e estava aqui, e espontaneamente, e aí de repente, ele tem que contar outra história. Bom, e a história de Emanuel também não nos deixa dúvida. Aí há uma pergunta, e como chegar a eles? Uma parte é essa que o companheiro deu. Eu vou colocar uma outra parte, que a gente não tem tempo de oportunidade de colocar como é que esses órgãos de segurança chegaram, apesar de toda essa segurança do partido. Eu digo segurança porque já tinham eliminado no Sudeste as organizações revolucionárias praticamente todas. Já tinham eliminado Lamarca, Marighella, esses quadros mais importantes já tinham sido eliminados em 73, não é isso, companheira? Tinham eliminado. Estava o PCR assaltando, buscando arma em quartel, fazendo panfletagem nas ruas, nas fábricas, comício. Entendeu? Quando Marighella foi assassinado, ele fez um comício na frente da maior fábrica de tecido, com 15 mil operários em Recife, na Macaxeira, que é no bairro Macaxeira. E Manuel foi o principal orador daquele comício. Foi feito um grupo armado, né, o GTA, como chamava, um grupo tático armado, para garantir o discurso dele e o panfleto que nós soltamos para explicar quem foi a morte do Marighella. A mesma coisa tinha sido feita em 67, na morte do Che Guevara. Foi publicado no jornal do PCR, a luta, e foi feito um panfleto, e foi também nessa fábrica fazer a denúncia quem era o Guevara, porque mataram um grande homem, o internacionalista e tudo mais. Então, eles decidiram o seguinte, vamos ter que acabar com o PCR. E deslocou para lá uma parte desse aparato. E fizeram duas coisas básicas. Onde o partido tinha trabalho de massa, Alagoas, nós tínhamos o DCE, isso não existia. Eu digo isso porque a gente tem uma percorrer para ver onde tinha. Só a gente tinha o DCE com a direção do partido. Não tinha mais nenhuma organização que tivesse dirigindo diretamente seus militantes um DCE. O DCE da Alagoas, o FAO, o reitor era obrigado a prestar conta na Assembleia, em Assembleia, dos gastos. Dizia que não tinha dinheiro para restaurante, mas descobriram que comiam camarão na reitoria, no restaurante da reitoria, e prestavam conta lá e ficavam desmoralizados. Então, eles iam 7 DCE, engenharia, medicina, tal. Então, eles pegaram os principais diretórios, o presidente do DCE e os principais diretórios, pegaram 7 pessoas numa noite, e já perto dessa data, que eu estou falando de agosto, mais ou menos, eu acho que junho, julho, não estou seguro da data, e levaram para Recife, levaram para o Papé, que era o local mais caceteiro, né? E lá penduraram esses caras de cabeça para baixo, foram interrogando daqui até lá, batendo, nada informaram. Chegaram lá, penduraram numa linha e começou o interrogatório, que é completamente diferente desse interrogatório. E tudo jovem, 18, 20, 22 anos, em formação. Manuel Aleixo, quer dizer, e aí esses caras, alguns deles, pelo menos 2, deram informações importantes para eles. Mas não tinha como eles chegar no PCR, porque era muito estanquizado. Mas as orientações vêm de onde? Vêm de Recife, na Praça Tais, deram 3, 4 praças. Por isso que essa companheira, essa fonte, de que essa operária que a Maria do Carmo recrutou, que é a Laura, que veio para esse encontro, ela não pôde vir, porque o chefe, ela é uma operária muito conceituada lá, então o chefe da sessão dizia, olha, do Carmo, hoje eu quero hora extra. Aí tinha que prolongar o tempo. Aí ela não podia sair. Aí ela chegou perto da Laura, fez um mapa da fábrica, que era uma fábrica imensa, a fábrica Torre, um negócio imenso, não sei quantos quarteirões juntos. E ali deu o mapa para poder orientar, o Manuel vai orientar a panfletagem. Manuel não, o Galego disse lá, o nome vai orientar a panfletagem que nós vamos ter aqui. Então, nessa panfletagem, eu me desconcertei aqui, porque acaba de ver minha filha aqui, que eu não esperava essa surpresa, a Mariela. Seu nome foi botado em homenagem a Marighella. Ela faz fisioterapia, está fazendo uma pós aí, não sei por que ela caiu aqui, apareceu aqui. Bom, então, como é que eu estava mesmo? Sim, então, quando a companheira sai com esse mapa, por isso que eu não acho que foi por aí que chegaram a Manuel, porque senão a praça não estava cheia de operários, de policiais. Entendeu?
O Fleury ele foi quem armou a operação. Estava com uns 40 homens ali naquela praça. Então, o que nós supomos, pelo que nós investigamos, que pelo menos umas 3 ou 4 praças estavam plotadas naquele dia. Tinha tido esse caso desses companheiros que não suportaram a tortura em Maceió e disseram que recebiam instrução em quem era o chefe, mas não sabia. Quando o cara não aguenta esse negócio, termina dizendo, diz o que sabe. Aí, o que eles disseram? Recebendo instrução lá com um homem assim, assim, assado e tal. Mas quem é esse cara? Não sei. O cara não deu, não é outro nome. Aí disseram, bom, essa nota é importante para nós, essa informação. Teve, no mesmo período atrás, uma panfletagem. O Médici tinha passado lá e o partido tinha feito uma panfletagem muito ofensiva. Quem tinha passado? O general Médici, presidente da República, tinha feito lá. Ia inaugurar uma obra em Recife, e aí o partido preparou um panfleto. Esse é um panfleto que primeiro, assim, que eu tive uma ação mais, além do que o militante de base tinha. Então, nós fizemos várias ações importantes com esse panfleto. Chamava O Carrasco. Um carrasco pisou os cerros de Olinda e Recife. Era até romântico o título do nosso panfleto. Um carrasco pisou os cerros de Olinda e Recife. Era um panfleto, uma folha ofício dobrada em 4 páginas, e vinha descrevendo os horrores que a gente chamava Carrasco Azul, Médici. O partido sempre tinha os seus panfletos. O Carrasco Azul, Médici. Né? Então, aí esse panfleto foi largado largamente em Alagoas, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, em Recife, nas fábricas, em escola. E, como estava se perseguindo muito, a gente começou a descobrir uma tecnologia diferente, que foi o panfleto bomba. Então, descobri uma forma de ver um panfleto, porque se ficasse entregando, já estava preso. Mesmo o grupo armado que a gente fazia, a gente viu que estava dando... Os caras estavam chegando rápido, com muita rapidez. Então, descobri essa tecnologia, fazia uma bomba, pegava uma lata de leite ninho, pegava o saco de papel do Bom Preço, que era papel, não era plástico, como é hoje, e fazia uma cruz, depois de colar eles um no outro, fazia uma cruz de papel com a lata de leite ninho aqui, fazia o formato, depois puxava a lata, ficava o formato, e botava no fundo dela um compensado desse de madeira, para servir de fundo, aqui botava uma camada de pólvora, criava um paviozinho aqui no canto, com aquele alumínio de pasta dental, e botava aqui o pavio, para não queimar o papel antes do tempo, e enchia de panfleto, dobradinho. Então, cabia assim, uns 200, 250 panfletos em cada lata dessa. Aí, eu me lembro que eu soltei a minha na Conda Boa Vista, onde fica ali, onde tem o Itaú e o Bradesco, com a 7 de setembro, e aí é fácil, é fácil. Foi uma alegria muito grande para a gente, porque se poupou, o risco ficou menor. Então, estava aquelas 60, 80 pessoas esperando os ônibus, nós sentávamos ali naquela calçada, com aquela sacolinha de plástico do Bom Preço ali dentro, acendia um cigarro. Pronto, quem não fumava nesse dia era obrigado a fumar, acendia um cigarro, e como quem estava descansando, colava ali no paviozinho, que é um fósforo, aí ele, quando você viu que ele acendeu, você ia para o outro lado da rua para apreciar, como dizia Chico Buarque, apreciar o vendaval do outro lado. Por quê? Porque, às vezes, o pavio então, não ia até o final, não alcançava a pólvora, você tinha que buscar, para não perder a sacola, e o nosso medo é que alguém pegasse, aí alguém esqueceu de pegar, então a gente ficava vigiando ali um pouco para uma certa distância. E aí, pô, era um sucesso. Eu me lembro que, quando eu soltei a primeira, aquele papo. Primeiro, chama a atenção de todo mundo. Segundo, a chuva de panfleto. Todo mundo vai querer pegar um daqueles panfletos. Aquela mensagem que, por uma bomba, vem derramando lá de cima. Pô, então eles ficaram loucos. Foi aí que eles disseram, isso que partido de merda é esse? Só tem no Nordeste e está querendo demorar, assaltando quartel, fez esse negócio, vamos resolver esse problema. Então, não foi apenas o Fleury, deslocou. Fizeram essa ação aí. Na Paraíba, aí os companheiros, em vez de fazer a bomba, sabe o que eles fizeram? Insistiram de fazer manualmente. Então, as ordens eram 4 horas, encerra por qualquer panfletagem de fábrica, porque às 4h30, 5 horas, começa o movimento das Forças Armadas, com o quartel, os soldados saindo. Aí pegaram 2 companheiros aí, que se entusiasmaram e desobedeceram o horário e foram prosseguir a panfletagem. Então, pegaram esses 2 companheiros, era um secundarista, também muito jovem. Um deles, hoje é deputado estadual, lá na Paraíba, é o Anísio, tem um discurso aí no jornal de ontem dele, homenageando o Manuel Lisboa, grande homem, aprendi tudo o que sei a ele, BBB. É um desses. Então, pegaram esses 2, levaram para o Exército, para um batalhão de engenharia que tem lá em João Pessoa, e deram um cacete muito grande, e um deles, não foi o Anísio, foi o outro, disse que pegava as instruções nas praças de Recife. Então, pegaram de Maceió, pegaram a informação de Recife, que as praças de Recife, e algumas delas diziam, quem sabia dizia, eu acho que não é praça tal. Então, esse cara foi preso, os 2, aí esse que deu essa informação, depois conseguiu ter acesso a um gilete e cortou o punho, tentou se suicidar lá, cortou o punho com a culpa de ter feito a informação. E ele tinha contato direto com o Manuel. Comigo, eu também o conhecia, e teve com ele.
Então, ele deu essa informação. Então, o que é que eles fizeram? Então, não está tão difícil de pegar. Tem essas praças, aí de Maceió, tem essa de João Pessoa e tal. Por isso é que a praça, na hora que ele estava lá sentado, ele ficou cerca de uns 15 minutos aguardando, andando. Quando ele sentou, que na hora é 5 minutos de espera e tolerância máxima 15. Então, quando ela chegou, e eles estavam ali, ele achou estranho o movimento, engraxado para caramba na praça. Criou um caminhão descarregando Coca-Cola às 7 da noite, descarregando Coca-Cola num bar, e a Coca-Cola ficava perto desse local, e um caminhão entregando, cheio de funcionários em cima do caminhão, mas atrás das caixas de Coca estava tudo cheio de fuzil. Não se percebia. Foi na hora que acharam que era ele. Né? Na hora que chegou a companheira, Laura, com esse bilhete, quando ele abriu o bilhete, namorado beija na boca. Eles não se beijaram na boca, naturalmente, porque aí o partido tem suas, como é que chama, as suas... Aí você não, você está dizendo que vai sair, entraram por aí com o Manuel, mas fazer namorada, posar, mas tem limite, né? Não dá para você posar que é casal e ficar nessa situação. Então, beijou na rosto, entregou uma carta, ele abriu a carta, começou a olhar a carta. Pronto, ele não terminou a carta, usava uma 45, atirava muito bem, a 45 era uma privativa das Forças Armadas, não deu tempo de puxar, porque quando ele estava ali naquilo, passou... os casais de namorado eram tanto que atrás dele sempre tinha gente passando atrás dele. Um desses, foi a gravata dele aqui, passando atrás, então, portanto, menos de meio metro, atrás do banco, aquele banco de praça, está aqui de costa, e passando as pessoas transitando. Então, ele foi capturado nessa situação. Quando ele botou a mão aqui, não deu porque tinha aí uns 5, 6, 7 em cima dele. Botaram num carro diferente, na vereda diferente, a menina e ele no outro. A minha chegou lá, maluca. Ela enlouqueceu, não disse, não foi só o companheiro telegrafista que enlouqueceu. A Laura também enlouqueceu. Ela também enlouqueceu. E começaram a torturar a Manuel com o choque elétrico começou nem dessa veraneia aí, na praça do Rosarinho, a praça Ian Fleming. A Bia começaram a torturá-lo. E ela, a moça ficou espantada, com tamanha violência, era uma militante operária nova, de pouco tempo, no partido, mas já estava no partido, estava indo porque a outra não pôde ir. E então, quer dizer, no outro dia, quer dizer, a do Carmo é presa no outro dia, aí ela informou, ela falou que sabia, o que é que ela disse? No espancamento que ela teve até chegar no outro dia, ela disse, olha, que era da Torre, da fábrica Torre, que Maria do Carmo era a dirigente dela, era chefe de seção e chefe política dela. Ela informou isso. Aí, no outro dia, montaram o aparelho, portanto, 16 capturaram o Manuel dessa maneira. Eu acho que é muito mais lógico explicar que, para você ter essa quantidade de homens, como é que alguém vai seguir? Porque está desconfiando que essa moça tem uns comportamentos esquisitos, vamos seguir, botar 40 homens numa praça todo dia, ou naquele dia. Como é que sabia? Ela não estava prevista ir para essa praça, para esse encontro. Quem ia era do Carmo. A decisão de botar essa é porque ela foi chamada para fazer uma hora extra e ela é chefe de seção. Então, foi na hora que foi decidido botar essa companheira para essa tarefa. Então, não tem como ter sido por ela que ele chegará a Manuel naquela praça. E ter esse aparato inteiro. Achamos, o que nós concluímos depois, a direção do partido concluiu, depois de todas as informações, foi juntando pouco a pouco, é que, por essas duas fontes de informações, vinda de João Pessoa e vinda de Alagoas, principalmente a de Alagoas, porque teve um rapaz lá que terminou depois sendo jornalista da Rede Globo e tal, apresentador de programa e tal, e ficou com um trauma o resto da vida, terminou tendo como advogada essa Messi Albuquerque. E ela estava perto de morrer, estava com câncer, me chamou e me entregou a pasta dela. E eu disse isso para você uma vez, que me entregou 3 pastas, a de Emilson, a do Regis e a de Luciano Siqueira. Essa eu vou morrer, eu não tenho muito tempo, estou com câncer, você sabe disso? Não, estou sabendo, mas tu vai viver muito. Não me iludo, não. Essas 3 pastas, é porque se um desses 3 for figura importante, aí você tem como desmascará-lo. Todos os 3 colaboraram. Aí está a pasta. E eu tenho até hoje essa página, não entreguei para a Comissão da Verdade, não. Estou com ela guardada lá. Relativa a Luciano Siqueira, que é o chefe do PCdoB lá em Pernambuco, o Silvino, que era dirigente do nosso partido, hoje vive em João Pessoa, e terminou, foi na associação dos negócios do lado dos anistiados, eu até fui para a posse e fiz meu discurso lá, e ele devia ser o chefe fundador da Associação dos Delatores. Aí ele daria um perfeito presidente. Porque essas coisas também, uns até não falam mais. Não sei se é o fato de eu ter continuado militante, não deixei de ser militante, não sei, ou talvez alguém pode ser mais generoso do que eu, não quero entrar no mérito disso. O fato é que eu sigo esses princípios, nós não vamos vencer sem eles, na nossa opinião. Enquanto nós for presos e se sentir no direito de entregar os segredos da nossa organização, eles vão nos aniquilar qualquer organização, porque eles já sabem que o segredo é esse. Eles já sabem que o segredo é esse, é pegar um cara e levar ele até a agonia final para ele dar uma informação. O cara que teve, por exemplo, no final,
depois desse meu processo, que teve essa movimentação que eu falei, da greve e tal, etc. E tal, então, o negócio ficou tão feio para eles que foi obrigado a mudar o presidente do inquérito. Então, tiraram o Galindo, da Polícia Federal, que era o chefe do inquérito, trouxeram um delegado especial de João Pessoa, chamado Paulo Sete Câmara. O mesmo que era secretário de Segurança do Pará, quando veio aquele banho de sangue de Carajás. Era o mesmo. Premiado pelo governador Almir Gabriel, do PSDB. Foi que chamou ele, buscou ele não sei aonde e tornou ele secretário de Segurança Pública. Pois bem, esse Paulo Sete Câmara, quando chegou 10 da noite, eu estou lá na minha cela, já estava com roupa, porque isso que ele falou era todos nós. Sequestrado, quando chega, tira toda a roupa. Não é ficar de cueca, não era nu. Eu fui torturado, foi sem roupa nenhuma. E aí depois vai chegar o tempo que você recebe a cueca, mais adiante pode receber outra peça, e vai dependendo do tempo e tal. Como houve essas manifestações, até o Papa mandou telegrama para o general Geisel e para Dom Helder, para que fossem poupados minha vida, então isso terminou complicando a vida dele. Ele estava um delegado especial para dizer que ali ia apurar as coisas. Então, esse delegado especial, esse Paulo Sete Câmara, 10 da noite, então chegou um agente lá, e eu já estava com celas, estão te chamando lá em cima, uma hora subi aí. E eu nunca pintei o cabelo. Não vou pintar cabelo. Meu cabelo era meio black, né? Eu digo, não vou pintar cabelo. Pintei o cabelo, porra, tu não está em hotel. Não vou pintar o cabelo, não tem lei que me obriga a pintar o cabelo. Nunca pintei o cabelo, não vou pintar o cabelo. O cara ficou puto, foi lá fora, pegou, bateu nas grades, fez aquele teatro, depois chegou outro cara, bicho, vem. É outra coisa, vem assim mesmo. Tá bom. Quando eu chego lá, uma sala toda refrigerada, etc. Senta aí, pois não. Ele disse, eu sou padre do Sete Câmara, estou me apresentando, você não precisa se apresentar, não. Já sei que você é subversivo, mas é subversivo famoso, apoiado pelos viados de saia, lá em São Paulo e aqui em Pernambuco, então não querem que a gente leve até as últimas consequências. Não é porque você é melhor do que os outros, não é porque não querem, é só por isso. Porque o Geisel é um homem bom, mas é um tolo. Está se enganando com vocês. O Geisel é um homem bom, eu respeito, mas está enganado, está equivocado sobre a tua situação. Então, 78, mais 78. Então, eu vou te falar aqui algumas coisas, se você quiser falar, você fala, porque eu sou o novo chefe do inquérito. Se tu foi torturado ou não foi, eu não quero saber. Quer dizer que, sob minha orientação, você não será mais torturado. Agora, não pensa que é porque eu sou bobo, que eu sou babaca, ou porque você é muito esperto. Não é por nada disso. É porque os homens se convenceram do discurso dos homens de saia aqui no Brasil, é só isso. Por quê? Porque nós já sabemos. Tu és comunista, tu és de um partido comunista. É uma estrutura celular. Cada comunista tem que ser pelo menos um, senão ele não é comunista. Ele tem que se reunir com o outro. Então, pelo menos um tu ia ter que me entregar. Pelo menos um. E tu não é macho o suficiente para ficar vivo e não me entregar. Então, eu ia resolver a parada com você. Mas não querem. Que eu vou fazer o quê? Agora, se vocês tomaram o poder e me chamaram, veja bem, eu gravei as palavras, não tem como eu ter equívoco nenhum sobre isso. Se vocês tomaram o poder e me contratarem para fazer a segurança do Partido Comunista Revolucionário, pegar os direitistas e fazer o que eu estou fazendo, eu faço. Eu sou profissional. Esse cara, esse que está lá, ficou até pouco tempo como secretário de Segurança Pública, eu sou profissional, eu faço. Porque eu sou profissional. E não estou equivocado. Portanto, eu estou querendo dizer a você que eu faria e conseguiria ou a informação ou menos um comunista. Foi a frieza desse novo chefe do inquérito. Eles, por exemplo, você conhece, você deve conhecer, você é universitário e tal, como é que foi que os comunistas venceram na Argélia? Aí fez um relato, assim, 10 minutos. Disse, olha, a situação estava indo bem. O exército francês, preparado, conhece, superou 1000 vezes do que aquele exército de merda de comunistas da Argélia. Mas começou a vir esse negócio. De direitos humanos, Tribunal Internacional, não sei o quê, mas pelo menos um da Argelina tinha que entregar outro. Era assim que começou. E começou a funcionar. Mas depois que começou a dificultar esse problema, terminou entregando a Argélia para ser mais um país comunista. Foi isso. Por isso, isso é um grande equívoco. Respeito de Gaulle, um grande homem, um grande presidente, mas o de Gaulle ali afrouxou. Como o gás aqui está afrouxando. O gás está afrouxando. E, para encerrar, minha última palavra com você, que eu não sou de muitas conversas, eu sou de trabalhar e fazer as coisas, para encerrar, minha conversa com vocês, o Partido Comunista Revolucionário, a minha briga com vocês, ou a briga nossa dos órgãos de segurança, que cuida da sociedade, do bem-estar, da segurança das pessoas,
Não se acaba nunca. Não tem problema. Você agora foi poupado, acabou. Está poupado por hora. Mas vocês vão voltar, vai ter anistia, vocês vão fazer a baderna, nós vamos ser chamados. E aí eu vou te encontrar mais graduado, no tabuleiro do xadrez da subversão tu vai estar mais graduado. E aí nós vamos nos encontrar de novo, porque essa briga é que nem a do gato e a do rato, não se acaba nunca. Morre a geração, vem a outra e a gente vai estar lá. Vamos nos encontrar. Mas não fique pensando que eu fui bobo aqui, não, viu? Estou só quis dizer isso. Quer dizer alguma coisa? Calado tá, calado fiquei. Dizer o quê com esse diálogo? Bem, mas não fiquei chamando senhor para cá, senhor para lá, não dei uma informação nem sobre mim, nem sobre o meu partido. Conheci todos que sobreviveram, conheci os que foram presos. Eu tinha um ponto com o Manuel Aleixo, esse companheiro que ele falou aí tão bem dele, porque era exatamente, eu fiquei rindo que você falou, porque era a expressão do Manuel Aleixo, era essa. E eu tive um tempo lá, há um ano atrás, lá na Suécia, na Dinamarca, numa reunião dos partidos, como o PACR, tem uma conferência internacional, chama-se POML, Conferência de Partido e Organização Marxista-Leninista. E aí fiquei uns 2 dias, fui conhecer alguns exilados que se casaram e ficaram lá. Aí eu conheci uma companheira de Pernambuco, que trabalhava era do PCBR e trabalhava no campo. Aí ela disse, rapaz, eu queria falar do PCBR, que era um partido de esquerda lá de Pernambuco, e nacional também. Aí ela disse, mas, rapaz, tudo PCR, eu queria dizer uma coisa, eu vou confessar uma coisa, eu não sou mais organizado, o PCBS acabou e tal, mas nós tínhamos uma loucura para recrutar aquele negão, o Manuel Aleixo. Que negão para dar vontade de recrutar, porque o cara, eu passava as noites assim, aqueles engenhos, porque nas noites de lua é que você ali podia trabalhar, porque os engenhos não são iluminados, não eram iluminados. Né? Só tinha luterano na capital, nas cidades mais próximas, na usina. E nos engenhos, então, nas noites de lua, que a gente se encontrava, nos encontros, nas reuniões. Então, o negão, eu chegava lá, eu certo, estava fazendo um grande trabalho, estava lá o negão, com a assembleia de 60 camponeses lá, fazendo embolada, coco, ele fazia uns cocos de embolada, e dando conteúdo, mudando a letra do coco, falando da luta de classe, da exploração, da opressão, da libertação, PPP. E então, enquanto que eu ia 2, 3, ele passava de 30, 40, rapidamente. Por isso que ele pegou esse número de ventania, está sempre recrutando rápido. E depois que mataram Amaro, que ele ficou como chefe do partido, lá no campo, então, Amaro Luiz de Carvalho, que era o principal companheiro do campo, aí ele disse assim, aos competentes, mas, rapaz, por que essa pressa? A gente termina a reunião, vamos ficar por aqui e tal, conversar. Eu disse, não. Mataram o Capivara, eu tenho que recrutar por mim e por ele, tenho que recrutar por 2. Eu tenho pressa, companheiro, eu ainda quero ver a revolução. A revolução está madura, só falta as armas e está aí, a turma está aí, vamos para frente. Então, o negócio era essa. Então, eu estava com um ponto marcado com ele. Essa queda do Manuel Aleixo foi no dia 26 de agosto. Você fez, de agosto de 73. Você fez fazer as ligações. Então, 16 de agosto cai o Manuel. Esse aí foi preso no dia 29. Manuel Aleixo é preso, é sequestrado da sua casa. Não foi esse cara, esse mentiroso, desse Cláudio Guerra, que disse que pegou um avião do Rio, pegou uma passagem, chegou, foi encontrar, apontaram quem era ele foi lá e deu um tiro para ele e matou o Manuel Aleixo. Ele foi sequestrado da sua casa, às 4h30 da manhã, por 4 homens armados e uma veraneio verde, segundo a sua esposa, que era uma mulher analfabeta, do canavial, cortadora de cana. Isso era um carro verde, mas tão verde quanto as canas de açúcar, como o verde da cana. Como o verde da cana. E levaram eles, que era amigo dele, e que eu não me preocupasse, que ele voltava já. Entendeu? E, portanto, levaram para Recife, para o Doicode, esse teve, porque era dirigente. Já tinha sido preso em 69. Quando Amaro tinha sido preso. Já tinha sido preso. Entendeu? Então, levaram para o Doicode para cadeira do dragão, tortura, empalamento, e o mataram em pouco tempo. No dia 29, ele já estava morto. Mataram ele no dia 29. Sua cabeça, esse é Mills, que é um delator, eu não gosto muito de citar coisa dito por delator, mas se bem que ali ele disse sobre coação, mas essa ele disse depois que saiu. Isso eu vi a cabeça de Manuel, os miolos batendo na parede, terminaram batendo de cacete, porque tão indignado como era que um cara que não tinha cursos acadêmicos, não conhecia o comunismo e com aquela... Não dá uma informação de nenhum companheiro, então começaram a sair da sofisticação, pegaram um cacetete de madeira grande e começaram a bater na cabeça dele, que os miolos estouraram na parede. Na parede. Os miolos do cérebro, a parte mole do cérebro, na cabeça. De 79. Quer dizer, isso no dia 29, em 2 dias, fizeram isso com ele. De 73.
E anunciaram no jornal no dia 30, só no dia 30. E eu tinha um ponto cobrindo, porque não era eu, era um ponto com o partido, na igreja de Ribeirão, na cidade de Ribeirão, quantos quilômetros de Recife? Menos de 100? Ribeirão, uma cidade só Ribeirão. Ribeirão de Pernambuco é um local também de usina, tinha 2 usinas, usina importante. Então, tinha um ponto com ele na igreja de Ribeirão, às 9 da manhã, no primeiro banco, esse era o ponto, primeiro banco, portanto, diante do altar. Nós tínhamos dirigentes que podiam cobrir isso, que não estavam presos. Selma, o Valmir, que era o Gomes, como você conhecia, tínhamos feito, aí eu já estava na direção do partido, nesse período, tinha sido contra a minha vontade, resisti até onde eu pude para dizer que eu era novo, que eu não estava preparado, não sei o quê. Companheiro, quem julga não é você, quem julga é a direção, quem está preparado, quem não está. Não é o coletivo que decide? Então, você vai acatar ou vamos votar a decisão. Não, mas para aí, vamos, argumentei. Exatamente, você está mostrando que tem condições. De todos os militantes nossos, você está com mais condições. De ser, eu tinha participado de ações com o Manuel, a última ação mesmo que eu tinha participado, quer dizer, ali uns 15 dias antes, foi ele comandando, quem comandou foi o Manuel. Aí, então, se Valmir for cumprir esse ponto, Valmir está procurado feito uma agulha, a Selma argumentou, está procurado feito uma agulha num palheiro. Eu, mais ainda. Então, você é a pessoa mais adequada, eu já tinha entrado aí há pouco tempo, para ir cobrir um ponto lá na igreja de Ribeirão. Está aqui as armas, a munição, as armas não, 38, né? Está bem, vamos cumprir a tarefa. Agora, pelo menos eu não volto, se eu cair, eu não caio, pelo menos um eu levo comigo, mas fui sem certeza de voltar. Minha noiva, em algumas coisas que eu saía, a mãe da Mariela, eu informava para onde ia, outras eu não informava, porque se eu informasse e ela fosse capturada, por suspeito, eu sabia que eu namorava com ela, poderia ter essa informação, então, quanto menos informações, melhor. Então, estou saindo, não sei, volto mais tarde, e tal, não dava para onde eu ia. Então, saí, peguei o ônibus bem cedinho, à noite, no dia anterior, recebi o revólver, as 6 munições do tambor e mais 6 à parte. Esse era meu material bélico, para enfrentar, como eles fizeram na Praça Rosarinho, devia ter uns 40 nessa praça, caso o Manuel tivesse falado, o Manuel Aleixo tivesse falado. Então, vou eu lá, né? A igreja fica no alto assim, tem assim, uns 50 batentes desses, né? Fica lá em cima, embaixo é a feira da cidade. Era um sábado, eu digo, vou trocar tiro em plena feira, todo mundo vai ficar sabendo. Mas pode ser também que o negão tenha fechado a boca, não deu nenhuma informação, pode ser até que o negão não esteja preso, porque o fato é que tinha perdido o ponto anterior e tinha como repetir o ponto no dia certo. E ele já tinha perdido muitos pontos, então não podia perder mais um no campo. Só que o Silvino sabia onde era a casa dele. O Silvino, esse que delatou, foi ele quem abriu o ponto que foram buscar ele na casa dele. Mas havia uma confiança no negão muito grande. Então, os últimos cartuchos que nós temos. Não vai Manuel, não vai o Valmir, não vai a Selma, mas vai o companheiro Amaro, Zeca, que eram os meus nomes. Então, eu vou lá. Então, quando eu chego na igreja, subo, 9 em ponto, estou na hora exatamente. Primeiro, chega antes, como eu recomendo, pega mais de um ônibus, verifica a situação, o clima. Se o clima tivesse plotado, cheio de policiais ali, eu já não iria para o ponto. Mas não, feira normal, ambiente normal, a igreja aberta, era um sábado, por isso foi marcado dentro da igreja, e sento lá no primeiro, fico lá no primeiro banco, fico lá, diante do altar. Estava com uma sacolinha na mão, para não dar suspeito, uma sacolinha dessa que você usa para a feira, o revólver na cintura carregado e mais um carregamento aqui. Então, aqui, se tiver um tiroteio, estamos num lugar sagrado, eu acho que eles vão respeitar. Quando deu os 5 minutos não chegou ninguém, eu digo, ele não chegou. Segundo, dedução, ou foi preso, e não vai ter ninguém aqui. Segunda dedução, se falou, os caras respeitaram o interior da igreja e vai estar lá fora na minha saída. Então, me preparei para ser na saída o confronto. Saí assim, com aquele frio na barriga, vocês sabem como é aquela carga, assim, o impacto. Desci lá, mais ou menos de queixo assim, rígido, e com a mão aqui já para pegar meu revólver. Né? Desci, deixa eu escolher a escada, sem fazer muito aceno para lá e para lá. Fui descendo, não aconteceu nada. Passei a feira ali, olhei nada, digo, porra, nasci aqui, mas foi para frente. Mas até a hora, o medo não era tanto, porque não tinha publicado ainda, né? Não havia publicação. No dia seguinte, sai no jornal. Manuel Aleixo, morto no tiroteio na cidade... onde era o ponto? Cidade de Ribeirão. Morto no tiroteio, quando os órgãos de segurança foram dar a voz de pronto, deram o nome do soldado que atirou. Soldado de polícia de nome e tal, tem o nome dele lá, que atirou, por não acatar, sacou a arma, e o agente da segurança, então, numa autodefesa, numa legítima defesa, conseguiu essa arma primeiro e lá ele morreu.
Uma farsa, porque não entregaram o corpo, fomos na delegacia, nunca houve tiroteio naquele dia. Né? E, portanto, no dia que eu fui, que era o ponto, ele estava sendo torturado, ainda não estava morto. Ainda não estava morto. Eu fiquei dia 27, no sábado, 27 de agosto de 73, esperando ele. Ele estava torturado, sendo torturado no doicode. Trincou os dentes, não deu uma informação. Uma só informação. Então, eu estou falando, insistindo nisso, porque era outra farsa que foi dita, que está no livro do Cláudio Guerra, que esse homem ele foi escalado para ir lá matá-lo, né, na cidade do Recife. E a outra farsa, a do Exército, que ele morreu num tiroteio, as duas são mentirosas, essa é o que nós levantamos e é o real. A viúva testemunha do sequestro. E pior, quando estava saindo com ele, teve um problema no carro. Esse carro da Souza Amado também quebra, não é só os nossos. Quebrou, deu um problema no carro. Aí foram para uma oficina, na cidade de Barreiros, que é pertinho lá de Joaquim Nabuco. E lá na cidade de Barreiros só tem um mecânico. E, por sorte, o mecânico é de esquerda, o cara é do MDB. E eu conheço o cara era o cara que a gente ajudava em algum lugar. O medo era tão grande que não havia uma pessoa, a gente tinha que bater para organizar aí com o Jarba, com o Marcos Freire, ou com esse pessoal que ordenou o MDB. O cara ia para a calçada, o cara dizia, na minha casa o senhor não entra não, porque depois vamos me pegar aqui, vamos me prender. Então, era o medo. E lá era o Pedro Bezerra, esse dono da oficinazinha que ele tinha lá, o único que tinha na cidade, era um cara de esquerda, era o cara do MDB. Então, o que ele disse? Chegou um carro do Exército e tinha um cara deitado no chão do carro, acorrentado. E, pelo que eu vi, eu conheço esse negão que está lá. Corrigimos o carro, olhei, o que está vendo? Você está vendo alguma coisa aí? Não, não estou vendo nada, não estou. Pois não, então conserta o carro. Está essa passagem. Então, quer dizer, essas mentiras que foram, essas alevosias que foram jogadas para lançar dúvida, suspeita e desvalorizar a heroicidade assombrosa desses companheiros que se confrontaram de forma profundamente desigual, mas heróica, nós temos que desmascará-los. Nós temos que desmascará-los e botar a verdade à frente. E, para encerrar, que já se alongou muito, eu vim aqui, em 76, para um congresso que houve no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Eu vou contar essa porque isso tem a ver com o processo, com uma ligação de Pernambuco se relacionar... Né? Porque a Melinha está pronta para depor, e são muitas horas, porque você tinha que fazer o elo de ligação com o depoimento da Melinha, que é o seguinte, tudo o que vocês estão falando ocorreu lá em Pernambuco, e, de repente, eles aparecem nos cemitérios aqui em São Paulo. Exato. Que é o que a Amélia veio... E viu. Então, você vai falar de 76, que é da sua prisão? Não, mas é da minha prisão. Aqui a relação com esses órgãos de segurança daqui de São Paulo tinha a ver, no caso da história do PCR, eles acompanharam e centralizaram. Só para você organizar o seu tempo, porque, lógico, aqui não tem limite de tempo, não tem... Só para você organizar, para a gente poder... Quantas horas agora? Agora, que horas são? 6h15. Tá, então para você organizar, tá bom? Sim, então, uma coisa deslocada do outro, mas como estava sendo acompanhado, como eles monitoraram esse doicode de São Paulo, várias situações no país, mas particularidade de Pernambuco, para 76. Para 76. Como eu saí da prisão, veio a anistia, eu saí antes da anistia, e o trabalho, e me dediquei a reorganizar o partido. Então, marcaram, eu estava trabalhando, aliás, foi antes da minha prisão, foi 76, a prisão foi 78, isso foi antes da minha prisão. Estava trabalhando na reorganização partidária, mas eu estava trabalhando na igreja, fui chamado. Quando houve as primeiras prisões e o sequestro de Manuel, eu fui indicado pelo partido para ir falar com o Dom Helder. Eu não trabalhava na igreja nessa época, tinha sido seminarista, lá em Cajazeira, me tornei comunista dentro da igreja, muita gente não sabe e ficam querendo provocar cisânia entre mim e alguns amigos meus da igreja, dizendo que eu fui lá infiltrado. Não, eu fui seminarista. Minha mãe queria que fosse padre, está lá minhas fotos de batina, quem quiser. De maneira que eu não fui infiltrado. Eu fui, depois de uma manifestação em 67, 12 presos e várias perseguições, e essas dúvidas realmente do que vai ser amanhã, quando crescer e tal. Então, minha mãe insistia muito, eu digo, eu agora vou aceitar a sua proposta, mãe, de ir para o seminário. Porque essas perseguições todas, uma manifestação lá no sertão, aqui pega um de nós e desaparece, não vai e vem. E minha família morava na zona rural, numa cidadezinha bem pequenininha, que nem era cidade, era um distrito ainda. E fui para o seminário. Lá eu me tornei comunista e tal. Cheguei a essa conclusão.
Bem, e quando saí, fui procurar um partido. Quando entrei no partido, o partido me dá a tarefa de ficar, quer dizer, aí houve esse sequestro, então eu teria a melhor condição de me apresentar a Dom Helder. E fui me apresentar a Dom Helder. Dom Helder, tirei meus documentos, identidade, minha carteira de trabalho, mostrei a ele. Que ele era um homem perseguido. E eu queria muito que ele tivesse toda a credibilidade total do que eu estava ali apresentando. Dom Helder, eu sou Edivaldo Nunes da Silva, não era Cajá. Cajá era um apelido por ter vindo de Cajazeira. Eu sou Edivaldo Nunes da Silva, só quem me chamava era Gal e os colegas da Casa do Estudante, de Cajá. Tem 6 pessoas sequestradas, vão amanhecer mortas qualquer dia e vão dizer que morreram num tiroteio com a polícia. E são pessoas importantes, fulano. Aí deu o nome delas. Deu o nome. Você tinha sido preso um dia, a carta a gente botou embaixo, num pós-escrito. Entreguei. Eu fui pessoalmente, sem carta nenhuma. E vim pedir ao senhor que sua intenção pode salvar essas pessoas. Aí ele disse, olha, primeiro você tem que ficar certo de que, ao entrar aqui e sair, você está sendo fotografado ou filmado pelos órgãos de repressão. Era no Palácio de Manguinhos, lá no Palácio do Arcebispado. Segundo, você tem que demorar ser o mais rápido possível. Vamos conversar pouco, eu já entendi a questão. Você tem que arranjar os nomes reais dessas pessoas, nomes completos, a profissão delas e onde morava. E o mais rápido que você trouxer, eu posso ver o que faço, porque é difícil, não tenho acesso à imprensa, mas tenho um amigo no exterior, tenho alguns amigos em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, vamos ver o que podemos fazer. Quando eu volto, o dia que você queira, se eu não estiver aqui, vou estar lá no Jiriquiti, na Cúria Diocesana. Fui rápido. Eu tinha um ponto com o Valmir à noite, com o Gomes, nessa noite, para saber como foi a minha conversa. E, então, ele foi atrás desse endereço. 2 dias me deu todo esse endereço. Dessas 6 pessoas que estavam lá sequestradas, entre eles estava o Emilson. Bem, aí, ficamos amigos, conversamos. Depois, quando morreu, esses 3, então ele ficou muito, muito triste, sofreu muito, porque não pôde impedir a morte dessas pessoas. E eu sei que, quando foi 1 ano depois, ele mandou me chamar. Assim, e a essa altura, nessa época eu era secundarista, e disse a ele, eu trabalho no Banco Industrial de Campina Grande e faço parte do Grêmio no GP, no ginásio pernambucano. O mesmo lá de onde era o Jonas, que foi assassinado, e sou reorganizamos o Grêmio, Jonas José. Aí ele disse, está bem, está bem. Você sabe do risco que pode correr? Eu disse, sei. Eu trabalhava no banco, mas já fazia ações, eu sabia, qualquer dia eu podia não voltar para o banco. Então, não era um detalhe eu ter ido lá, era das menos difíceis. Bem, então, quando um tempo depois ele me chama para trabalhar, Dom Helder me chama, através de Ivan Teófilo, um padre salesiano, me chama para conversar. E se eu me disponho a ajudar o trabalho de reorganizar a pastoral da juventude, porque a morte do padre Henrique tinha causado um terror muito grande. E como nesse colégio que eu estava, e mais outro, eu tinha... Padre Henrique era um padre auxiliar de Dom Helder, lá em Recife, e foi assassinado pela polícia política do regime, em 69. E praticamente dissolveu o trabalho de jovens, porque ele era dedicado a isso. 69. Aí, eu estou falando de 73, quando eu fui lá, pedir a intervenção dele, dessas pessoas. Depois de 1 ano, ele me chama, por esse padre, que era amigo do padre Ivan, do padre Henrique, para saber se eu me disponho a organizar o trabalho de pastoral. Eu digo, eu me disponho. Agora, você sabe que eu sou organizado. Eu disse, não tem problema não. Eu quero ver se você se dispõe a organizar com a gente. Com o maior prazer do mundo. Fiquei. Depois de 1 ano de sucesso, trabalho, fui incorporado na coordenação, não da Diocese, mas da região Nordeste 2, andando entre Alagoas e Rio Grande do Norte, que era a área que eu conhecia bem. Aí vem um operário, um padre que era operário, casado, metalúrgico e dedicado ao trabalho da pastoral. Me chama para uma conversa sobre Dom Helder Campos. Pois não. Disse, olha, Dom Helder mandou pedir para eu lhe convidar para você integrar a Comissão de Justiça e Paz. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese. Ele quer refazer, quer construir essa comissão. Já tinha tentado ano passado, ninguém tinha coragem, ficava com medo. Isso é 75. 75, isso é 2 anos depois dessa morte. Aí eu me surpreendi e ele ter feito esse convite. Trabalhar, um trabalho, membro da Comissão de Justiça e Paz, vai ter um operário, vai ter estudante, você vai apresentar os estudantes, dona de casa, médico, advogado, para a gente poder ajudar os presos de Itamaracá, que estão lá presos em greve de fome, não sei o que, a gente não tem como fazer esse trabalho. Também tem regiões de ocupações urbanas, tem regiões que ele tinha ganhado um prêmio popular da paz na França, que é quase equivalente, não chega em dinheiro, equivaleu que é um Nobel, mas é um dinheiro grande, deu para ele comprar, desapropriado 3 engenhos lá na zona canavieira e decidiu fazer a reforma agrária nesses 3 engenhos.
chamada Operação Esperança, com esse dinheiro do Prêmio Popular da Paz. E fatiou esse engenho em pequenas propriedades, botou um agrônomo para dar assistência e outros militantes para ajudar isso lá. Bem, então, eu me disponho com o maior prazer de fazer esse trabalho. E aí eu fui fazer esse trabalho. Aí chega 76, aí vem um convite para eu ir para Lins, no interior de São Paulo, lá já na divisa, lá perto de Mato Grosso, se eu não me engano, muito distante, muito longe. Não exagera. Meu irmão. Estou lá em Lins, um congresso de uma semana, organizado pelos irmãos de TZ, que é um pessoal que faz os encontros de juventude latino-americano, tem gente da Argentina, Uruguai e Paraguai, umas 5 mil pessoas. Dom Paulo foi quem abriu esse evento, Dom Paulo Evaristo Arnos, e o bispo diocesano de Lins, que lá é diocese. Bem, terminada a parte solene, grande, então começou os trabalhos de grupo temático. E eu fui participar dos grupos temáticos, fazendo denúncias das prisões, fazendo propaganda de uma nova sociedade, enfim, colocando a necessidade de ser organizado, ser mais consequente na nossa luta e tal. Ser cristão e ir para uma missa e ir para casa, isso não significa nada, teria que se organizar. Então, pessoas... Bem, o fato é que quando eu pego o ônibus para vir embora, encerrou solenemente lá, já sem Dom Paulo, mas o bispo fez um encerramento geral, pego o ônibus para vir embora, eu comecei a ser seguido. Eu já estava achando desconfiado o ambiente que eu estava lá, depois que eu falava dessas denúncias, então algumas pessoas ficavam muito mais perto de mim. Dentro do ônibus eu fui seguido, ao ponto que eu descia para ir no banheiro, o cara ia atrás, descia para tomar um café, o cara ia atrás. Aí uns companheiros aqui pertinho do marido, disse, olha, pode ser sequestrado, melhor tu ficar na minha casa. Não, eu vou para cá. Perto do Mari, não, no bairro Mari, tinha um pessoal do grupo de jovens que vinha comigo, que estava vindo de lá também. Se tu fica em minha casa, tu corre risco de ser sequestrado. Eu disse, não, de jeito nenhum. Vou dar umas voltas, perco eles na cidade, e depois me encontro e vou embora para Recife, que é o meu objetivo. Desço na praça, desço lá no terminal da rodoviária, peguei um ônibus para a República. E os caras atrás de mim. 2 caras. Aí eu digo, vou. Aí fui para a frente do trabalho, que fica na Ipiranga, tem um primeiro andar, onde tinha um pessoal que orientava o trabalho sindical, da pastoral, fui para lá. Quando saio de lá, olhei e não estava com ninguém, disse, agora eu acho que eu posso pegar meu ônibus. Peguei o ônibus para vir para o Lava Peixe, onde eu tinha deixado minha mala, onde tinha um companheiro ali do partido, que tinha um trabalho, estava disputando uma eleição do sindicato dos chapeleiros e tal, fazia alfaiate, etc. E aí eu digo, eu não posso levar um cara me acompanhando, porque vou comprometer a casa desse companheiro. Vou ter que ter muito cuidado. Peguei o ônibus na Praça da República, achei que estava só, na próxima parada, entre os mesmos 2 caras. Na próxima parada do ônibus. E aí, aquele novo frio da barriga apareceu. Né? E digo, como é que eu vou descer? Digo, bom, mas pode ser uma coincidência. Desci no ponto do ônibus, torcendo para que o companheiro não estivesse no local, para poder eu dar uma despistada. Caso tivesse alguma coisa, eu pegava um ônibus que eu visse. Bem, porque pode ser uma coincidência. Eu digo, eu vou pegar um ônibus, passa um ônibus. Eu fiquei ali no ponto do ônibus, passou o ônibus. Largo da Carioca, de B. Esse ônibus aqui passou agora, eu vou pegar o próximo. Porque se esse cara estava esperando esse ônibus, ele teria que ter pego agora. Eu fui raciocinando como eu ia eliminar minhas dúvidas. Passa um ônibus que eu olho aqui. O cara não pegou. E eu pego, e ele pega o ônibus, então não posso ter mais nenhuma dúvida. Aí fiz esse mecanismo, deu certo. O cara pegou o mesmo ônibus. Aí digo, agora vou ter que sair e pegar um táxi. Desci, na próxima parada, pegar um táxi. Fui para o ponto do táxi. Mal andei depois da praça do Lava Pés, né? Não tem uma avenida Zé Vasconcelos, a casa não sei o que, Vasconcelos. Peguei Lins Vasconcelos, né? Peguei ali, então a primeira parada que eu vi que não tinha mais, quanto mais eu fosse andar, pior podia ser pego. Então desci ali para pegar um táxi. Aí aquela multidão de gente, era 18 horas mais ou menos, peguei naquele ponto ali para pegar o táxi e não aparecia. Eu na esquina esperando, ele não sabia se eu ia pegar um outro táxi, até que passou um táxi, então parei o táxi. Entrei à porta, o cara foi para frente do táxi. Ele disse, eu peguei o táxi, estou apressado, senão... Quando o senhor quer isso? Eu quero ir para a USP. Agora, veio. Eu posso fazer, não, o cara está na frente do carro. Eu digo, sou buzina. Aí ele buzinou. Aí o cara, dando com a mão, porque ali a pista é separada, tem um canteirozinho, então tem que para dar um balão embaixo, não podia passar. Então eu vi que ele estava monitorando alguém de carro para seguir o táxi. Né? E aí eu fiquei já quase desesperado. Eu comecei a dizer, senhor, acelera o carro aí, senão eu perco minha prova, vou fazer uma prova na USP. Bem, o cara até buzinou com força, e o cara saiu do meio e foi embora. Terceiro ponto de sinal, o cara está atrás de um carro de mim, um carro vinho atrás, cor de vinho atrás do meu, do táxi. Eu digo, amigo, o senhor pode correr, eu vou perder minha prova. Ele disse, amigo, eu não ando acima de 80. Se você quiser descer, pode descer agora. Não, de jeito nenhum, eu estou satisfeito, vamos assim.
Ali eu desço ali, não tem mais saída. Eu digo, então vamos para agora mudar, eu quero fazer, eu tenho outro curso, eu tenho 2 cursos, tenho um também na PUC, em Perdizes, vamos para Perdizes? Então, eu imaginei o seguinte, Perdizes tem a pastoral universitária na avenida principal ali, tem um casarão imenso, e a paróquia, os responsáveis da paróquia do trabalho universitário ficam ali. E o cara que eu conheci lá, o padre Oscar Bioso, que é de Lins, se aproximou muito de mim nesse depoimento que eu fazia lá entre os jovens. E aí eu digo, ele é da pastoral, ele deve estar aqui, vai ser a minha situação, minha salvação. Então, tirei o dinheiro, fui calculando que não fui entrando na rua ali, principal, na frente da Católica, da PUC, e dei o dinheiro a ele mesmo, não peguei nem troco. Eu bati na porta, os caras atrás de mim. Pararam atrás de mim, mas eu bati, o cara atendeu, eu entrei e fechei a porta, um portão imenso, muito pesado. Entrei lá, aí eles que deu o padre Oscar Bioso. Aí o padre disse, olha, ele deu uma saidinha, mas está chegando. É alguma coisa que eu posso ajudar? Você está aflito? Eu digo, estou. Vou esconder. Estou aflito, então, tá, mas só ele, a coisa que eu quero falar. Então, aguarda um pouco, toma um cafezinho e tal. Fiquei tomando um cafezinho lá. Aí ele chega. O que é, rapaz? Tudo bom? Ele disse, tudo bem. Não está tudo bem, não. Disse, por quê? Disse, rapaz, tem 2 carros aí me seguindo aí. Era um vinho e agora vai ver se esses carros estão aí. Se quer que eu ligue para Dom Helder, eu ligo agora. Isso não vai adiantar nada, só vou levar preocupação para ele. E o que eu quero é ver se eu me livro deles para não levar isso para lá, porque eu não sei se eles me ligaram com Pernambuco ou se começou em Lins e eu preciso. Tá bom. Vamos pensar o que fazer. Eu digo, se você dirigir bem, eu vim encontrar esse homem com você, não foi? 30 anos depois. Na vez que eu tive aqui a última vez, no telefone, e você nos levou lá com o seu motorista, correndo para a gente não perder o ponto com ele. Morremos de abraço, de tanta alegria, depois de 35 anos que a gente não se via. Bem, aí ele disse, Cajá, eu dirijo bem. Ele era jovem, um padre, eu dirijo bem. Agora, não sei se tão bem quanto os policiais, para atender isso que você quer, de perdê-los, mas vamos dar umas voltas aí. Eu digo, se a gente não conseguir perdê-los, eles atravessar e me tirar, eles podem me capturar. Você é padre, eles não me prendem, me prendem. Não. Eu tenho um plano. Se a gente não perder, nós vamos para a paróquia mais burguesa de São Paulo. Os padres são americanos, são tudo gringo, propriedade de gringo, tem missa em inglês, tem missa em francês, tem missa em português. Eram os oblatos. Eu digo, pô, então está o local adequado, está certo. A gente passou 1 hora correndo aqui nessa rua de São Paulo, e o cara, aqueles filmes de corrida, impressionante. E os caras perdiam um sinal, pegavam contra, mas pegavam na frente, encontrava. Porque você perdeu um sinal, o cara fica atrás. Ele não tinha conversa, não, vinha atrás. Aí, não tinha mais saída, então fomos para a paróquia dos oblatos. E eles desceram do carro, quase nos pega lá na entrada. Entramos, o padre trancou a porta, entramos. O que está havendo? Aí ele disse, olha, o Cajá veio de Lins, está seguido por polícia política, e talvez fosse bom você dar uma palavrinha aí fora, e tal, ou é melhor nem ir agora, deixa para depois, vamos ficar aqui tranquilo, tal, jantar, já bem 8 horas, desde 6 horas que a gente estava correndo. Bem, aí ficamos aí. 3 dias, e os caras na frente da igreja, plantados. Fazia rodízio, vinha outros, deixava sujeira, garrafa de cerveja, resto de sanduíche, o padre vinha relatando. Aí eu disse, padre, tem uma saída, é o senhor me botar numa posição, colar o carro na porta da igreja, eu saio e fico no chão do carro, no assoalho do carro, eu entro abaixado, porque se eles estão afastados pela posição que eles estão, eu posso ficar... E aí a gente vai para um outro lugar, para ver se não sai seguido, na meia-noite, 1 hora, e aí de lá a gente pode... Daí sim, aí você avisaria para Dom Helder, daí está certo. Eles vão fazer isso. E tem um lugar certo, tem a Chácara Flora, que é uma chácara nossa, território americano, um arco romano e soldado americano na frente, fardado. Só entra lá se passar para o soldado americano. É um território nosso, perto do aeroporto de Congonhas. Chácara Flora, onde está lá esse território, uma granja dele lá. Padre rico mesmo, tinha todo o que era de jogo de sinuca, essa coisa toda. Vamos concluir. Então, saí, me deu certo. Ficamos lá. Aí chamaram, aí o Oscar Bioso foi para lá, levou um barbeiro, não se chamava cabeleireiro, como chama-se hoje, um barbeiro, tirou o black que eu usava, então cortou o cabelo, arranjaram um paletó para mim, passagem comprada, avisa para Dom Helder me receber, mas não tinha voo sem escala, parava no Rio. Eu digo, aí não dá, os caras podem pegar lá. Senão a gente bota um padre para descer, ficar lá, só desce na hora que você for, da parte do padre desce, lá ele volta. Beleza, ficamos lá no aeroporto do Rio. Na hora de embarcar, o cara desceu, não houve nenhum problema, eu digo, escapamos. Chega lá no aeroporto, tá, Dom Helder, Dom Lamartine, o bispo auxiliar, presidente do DCE, tinha umas 50 pessoas, porque pudesse ser que desse algum problema, nada, nenhum problema.
Você veja essa ligação que se dá. Quando eu fui preso, para concluir em 78, aí depois de passar esses tiroteios, essa equipe que estava me torturando durante esses 3 dias, passados uns 4, 5 dias, aí eu fui interrogado. Chega lá, o Raul Pudim, está aqui, você deve saber quem é, porque ele era uma figura importante no DEIC, né? Já estava... ali já não estava o DOI-CODE funcionando, provavelmente. Então, a operação minha, eu fui segurado pelo DOI-CODE com a Polícia Federal junto. E foi lá o Raul Pudim e um Roberto japonês, um Nisei chamado doutor Roberto japonês, entre eles. E um outro auxiliar carrega papel lá. Iniciaram o interrogatório comigo às 8 da manhã, no dia de São João. Não esqueço, porque quando eu saí, a fogueira estava acesa lá. O dia de São João, para mim, é a festa mais importante que Carnaval. E esse depoimento começou às 8 da manhã e foi às 11 da noite. Os outros policiais lá com fogueira, fogo para cá, traque para cá, e aquela diversão lá fora, eu não sabia o que era. Quando eu saio, era a fogueira, e eu fui interrogado por esse Raul Pudim, por esse Roberto japonês, e encerrou às 11 da noite. Sem me sentar, em pé, sem um copo d'água, sem um copo de café, porque não podia mais torturar, só a base da sacanagem, das agressões que pudesse fazer verbalmente. Teve uma hora que eu estava muito cansado, aí chegou o japonês. Você está muito cansado, senta aqui. Aí eu botou uma cadeira, eu me sentei. Quando eu botei, ele puxou a cadeira, eu meti os quartos no chão. E essas coisas podiam fazer, porque é o que eu ia dizer que isso era uma tortura. Tortura é esse interrogatório, você pegar de 8 da noite até 11 horas. Bom, mas era também o estertor dele, eles não tinham mais o que fazer. Para pegar as ligações minhas com São Paulo, quer dizer, de São Paulo com nossos companheiros, se a minha relação com Zaratina era anterior ou posterior ao exílio dele, e mantive a mesma informação. Não sei o que informar, é um equívoco essa minha prisão. Sou contra a ditadura, luto pela Constituinte, porque acho correto, mas não pertenço ao partido, nunca fui do partido, e, portanto, não conheço ninguém do partido. E, dessa maneira, eles terminaram, quer dizer, mandando esse cara que eu te falei depois, uns 3, 4 dias depois, com esse desespero. Mas posso dizer, se tem alguma coisa naquele inferno que a gente pode considerar de felicidade, foi quando eu retornei para dentro da cela, depois dessas ameaças do Paulo Sérgio Câmara, e eu me imaginar que era uma derrota deles, né? Que eles estavam derrotados. Que era um desespero, quer dizer, uma agressão gratuita verbal, por não poder mais fazer nada, estavam de mão atada. Então, portanto, eu acho que esses companheiros nos ajudaram com as lições de vida deles, e cada um de nós vai compondo a sua história com esses depoimentos para trazer à luz a verdadeira face do revolucionário e desses esbirros da história, desses policiais a serviço da repressão política, porque é o oposto dessas pessoas. Se Manuel Lisboa é tudo isso que ele falou, o que é uma pessoa, para justificar a grandeza da espécie humana, você pode dizer que um Fleury, que esse senador que foi tão homenageado, esse paulista, que na época que Raul Pudim foi para lá, era o chefe do DEIC, como é o nome dele, esse senador, o Romeu Tuma. Quer dizer, eu vi uma sessão lá para homenagear ele, perto antes dele morrer, ainda como senador, e eu fiquei assim, envergonhado. Ninguém para chegar ali, para falar a verdade. Entendeu? Então, eu acho que é a cumplicidade, é o mesmo clima da lei da anistia que fez isso. Um cara desse vira senador, limpou-se perante os crimes que fez, como se fosse um homem de bem, porque chegam determinadas figuras da República dizendo que se trata de um grande homem público. Quer dizer, esse era um dos responsáveis da seleção de quem vai morrer e de quem fica vivo. Desgraçadamente, se foi antes de julgar, mas eu espero que os que estão vivos, como esse Antônio Curso Neto, como esse Gabriel Antônio Duarte Ribeiro, e Joaquim Gonçalves Vilarinho Neto, esses 3 membros do DOI-CODE de Pernambuco, vivo, e o Clidenor Moura de Lima, que foi chefe do SNI de Pernambuco, também coronel, seja alcançado, seja interrogado, seja intimado. Se não for, mas pelo menos for intimado. Se essa comissão não cumprir, a Comissão da Verdade Nacional não cumprir esse papel, eles vão dizer assim, está vendo? Houve a comissão, não fui interrogado, portanto, eu não tenho culpa. Ficará muito pior, porque você não abrindo a comissão, a investigação, então é o seguinte, em qualquer época vai ser aberta. Mas você abrir a comissão, encerrar a comissão, não interrogar os torturadores, não levá-lo ao banco dos depoentes, para depois ao banco dos réus, você termina contribuindo negativamente para esse processo de passar limpo a história do nosso país. Muito obrigado.
Eu faltei, Zé Nivaldo, novamente, eu faltei responder um pedacinho de uma pergunta sua. Eu fui preso em 29 de agosto de 70, preso não, sequestrado, a gente é tão influenciado, sequestrado no dia 29 de agosto de 73. Minha prisão legalizada foi no dia 5 de outubro do mesmo ano, e eu fui libertado num relaxamento de prisão no dia de 21, aproximadamente 19 de junho de 75. Então, eu fiquei 21. Eu fiquei preso em vários lugares. Eu fui preso, sequestrado no DOI-CODE, preso no DOPS, na sequência. Passei uma semana na aeronáutica, num inquérito específico sobre a ação da aeronáutica. Voltei ao DOPS, passei alguns dias em Itamaracá, voltei ao DOPS, passei um ano na Polícia do Exército, preso, isolado, onde conheci, te contei até essa história, conheci um maranhense, e passei 6 meses, praticamente, preso na cavalaria, onde, para mim, foi construída uma cela especial em cima de um formigueiro, onde depois levaram o cajá, né, em homenagem a... Então, fui libertado em junho de 75. Agora, essa história do Maranhense é uma longa história, não dá para a gente... Eu conhecia por Mané Tatu. Você pode fazer só essa síntese da sua prisão, que é rapidinho, senão... Eu fui preso no dia 12 de maio de 78, às 20 horas, saindo de uma reunião da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, e preso, em seguida, acho que uns 600 metros, num ponto de ônibus com umas 40 pessoas, onde aguardava o ônibus para ir para a casa onde eu estava morando nesse tempo. Eu estava numa pensão, um mês atrás, e estava correndo muito, não comia, saí muito cedo, e Dom Helder identificou isso aí e disse, você está esquálido, você precisa de um local, alguém pode... Aí a Lucinha Moreira me chamou para ir para a casa dela, um casal de professor universitário, e eu estava morando há 15 dias nessa casa. E ele me sequestra aí. Mas passaram o dia me cercando o local. Eu não saí para almoçar, porque sabia que eles estavam me cercando. E como eu resisti à prisão, passaram uns 5, 6 minutos para tentar me botar dentro do carro, não conseguia, caía, eu botava os pés no carro, caía, voltava a se levantar. Então, quando eu vi que estava sem jeito mesmo, dobrar a perna, braço, tudo, aí eu gritei, eu sou Cajá, avisa a Dom Helder que estou sendo sequestrado. E isso é 12 de maio de 78, véspera do Dia das Mães, e só foi saber logo no outro dia, porque eu tinha marcado com a minha noiva, a Maria das Graças Gal, que era médica, para a gente ir, já que eu avisei ela por telefone do prédio que eu estava sendo perseguido, o cara foi lá me provocar dentro do Jiriquiti, da diocese, para a gente ter um tempo fora, ou em Maceió, na casa da mãe dela, para estar aqui dos mães, ou na casa da minha mãe. Aí ela combinou chegar às 8 da manhã. Como ela chegou lá, eu não estava na casa, ela ficou sabendo que eu estava sequestrado. A partir dali, foram me procurar. E saio no dia 21 de julho de 79, passei em 5 presídios diferentes. Os últimos 6 meses foi nesse presídio militar chamado Dias Cardoso, no bairro do Bongi, em Recife, uma cavalaria, numa solitária. O tempo todo eu fiquei em solitária, em nenhum momento permitiram me juntar com os outros presos políticos e que atentavam com a segurança em função da minha periculosidade, quando lá tinha gente com prisão perpétua. E, no final, nessa cela, havia um soldado com uma metralhadora, 24 horas, saía um, entrava outro, apontando para mim o tempo todo, em função do medo, porque o Zaratim tinha fugido desse quartel. E, quando ele fugiu, todo mundo foi preso lá, do oficial de dia ao rancho. E, então, ele dizia isso, não é nada contra você, não é por isso, a gente está para a sua segurança. Não, mas não preciso. De maneira que um resumo desses dias tormentosos, resumidamente, é isso que eu estou aqui fazendo. Amélia Teles. Bom, boa noite. Eu vou tentar fazer um resumo, porque eu tinha pensado num depoimento maior, mas, dado o adiantado da hora, eu também fui presa política, fui militante,
contra a ditadura, de uma organização política e da luta armada. E até por isso, talvez, né, eu tenho minha família toda envolvida nessa luta, e eu sempre me vinculei à Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos desde a época da anistia, da luta pela anistia, em 1979. E então, meu envolvimento com o Manuel Lisboa e o Emanuel Bezerra dos Santos se dá por conta disso. Os dois têm uma pequena história, uma pequena denúncia que é feita na anistia, naquela luta pela anistia, aparece o nome dos dois. Esses dois companheiros têm uma pequena história, como se tivessem sido mortos em tiroteio, aqui em São Paulo, no Largo de Moema, em 1973, né, 4 de setembro de 1973, e nós carregamos essa história por muito tempo. E é interessante só contextualizar que, nesse ano de 1973, já tem uma mudança da estratégia repressiva da ditadura militar. Isso eu acho importante localizar, que é o seguinte: é o governo Médici, vai entrar o governo Geisel, mas existe um encontro que é denunciado na revista Isto É, em 24 de março de 2004, com uma matéria, A Ordem a Matar, de Amaury Ribeiro. E ali ele diz que a cúpula das Forças Armadas pretende, então, nesse ano de 1973, eliminar os considerados irrecuperáveis, né, de forma velada, sem chamar a atenção da sociedade. Então, esses corpos não vão ser entregues, esses corpos não vão aparecer, e fica a dúvida para a maioria da população se for para o exílio, se estão foragidos, se estão na clandestinidade, né? Essa matéria tem até um pedacinho aqui. Isso aqui que eu estou lendo é do dossiê dos mortos desaparecidos políticos, que a gente sempre se reporta a esse documento. Teve uma reunião dos generais Ernesto e Orlando Geisel. Na época, ainda o Geisel ainda não era o presidente, né? O Milton Tavares, o Antônio Bandeira e o presidente da República, o Emílio Garrastazu Médici. Eles fazem essa reunião em maio de 73 e eles redefiniram as diretrizes da repressão política e, segundo eles, o objetivo é a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas de qualquer jeito, a qualquer preço. Isso está escrito em ata, isso é um documento das Forças Armadas. E, a partir daí, se faz 2 grupos ultrasecretos na época, que é o CIE, Centro de Informações do Exército, de Brasília, e o outro no DOI-CODE, de São Paulo. Aqui em São Paulo tem um papel que extrapola a repressão paulista. É uma repressão nacional e, eu diria até, vai além das fronteiras. Ela pega o Cone Sul e a Operação Condor. Então, nós vamos ter o Condor, eu acho melhor falar Operação Condor. Nós vamos pegar 1973, o Brasil articulado com essa política internamente e externamente, né? Então, a figura do desaparecido político, enquanto estratégia de maior alcance da ditadura, começa justamente no período em que vão ser presos e mortos o Manuel e Emanuel. Eu acho que, do ponto de vista histórico, contextualizar é importante, né? E aí nós vamos ver que nós vamos ter vários... aí vão começar vários desaparecidos, né? Um número grande. E, nessa matéria também, fala os nomes dos principais torturadores ou agentes da repressão. São os coronéis do Exército, Paulo Malhães,
José Brant Teixeira e Aldir Santos Maciel. Esses dois primeiros, o Paulo Malhães e o José Brant Teixeira, eles estão vivos. Então, é o caso da Comissão Nacional da Verdade,